Nós hoje, em nome de Jesus, vamos fazer um tour virtual a Israel. E eu queria saber o seguinte: quando a gente faz uma viagem internacional, nós precisamos do passaporte, né? Porque se não tiver o passaporte, a Polícia Federal nos barra, né? E aí não dá para nem sair nem entrar no outro país. Você trouxe o seu passaporte? Trouxe. Eu trouxe o meu. Glória a Deus. Eu preciso ser bastante breve, mas Deus vai nos dar graça. Mas antes eu queria orar com vocês. Curva a tua cabeça aí um pouquinho. Querido Jesus, eu sou grato a Ti por mais uma vez poder estar ministrando aqui a Tua palavra, por mais uma vez poder estar fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero Te pedir somente duas coisas. A primeira, que eu seja esvaziado de todo o meu conhecimento acadêmico, de tudo aquilo que eu aprendi na universidade, com os livros, tudo aquilo que eu aprendi lendo, ouvindo, e que eu possa, Senhor, falar daquilo que eu aprendi aos Teus pés, como um discípulo aos pés do Mestre. Que eu venha transmitir, Senhor, somente a Tua palavra para a Tua igreja, que é santa, que aqui está. E a segunda coisa, Senhor, guarda esse lugar para que não haja nenhuma manifestação maligna, para que a única manifestação que aconteça aqui seja do Teu Espírito Santo, tomando cada coração, cada vida, e que eles possam, Senhor, ouvir a Tua palavra, e elas venham servir, Senhor, como um mecanismo de transformação nas nossas vidas. Papai, eu Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Aqui, vocês podem ver, né? Vamos ver, nós temos aqui uma bela de uma foto da cidade de Jerusalém. E eu convido você a fazer aí um tour, porque nós vamos dar uma olhadinha nas últimas horas de Jesus. Aqui está um pouquinho apagado, mas não tem problema. E eu quero começar por um lugar que todo mundo já ouviu falar. Inclusive, né, esse lugar inspirou até uma música da Gal Costa, né? Quem me chamou? Até inspirou, né? Quero começar por um lugar chamado Betânia. Mas antes de eu começar por Betânia, eu quero falar um pouquinho da nação de Israel. Esse triângulo aqui, ó. Quero falar dessa nação. Esse triângulo aqui, ó. Tá? E o país ele tem 550 quilômetros de norte a sul. De sul a norte ou de norte a sul. Ele tem 550 quilômetros. E na sua maior extensão, ele pega 70 quilômetros. Lembrando que Israel, politicamente, existe uma certa disputa territorial, porque nós temos aqui a faixa de Gaza. Quando vocês ouvem na televisão, a faixa de Gaza, né? E também temos aqui os territórios ocupados, né? Que eles chamam de Cisjordânia. Toda essa área churada aqui, ó. Aqui, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E Jerusalém está bem aqui, ó. Quase na divisa, que é o alvo de toda disputa. Eu quero falar um pouquinho para você que muitas das vezes a imprensa que é sensacionalista, quando traz notícias de Israel para cá, traz notícias distorcidas, que a violência não é tanto assim. Eu costumo andar em Israel à noite,
pelas ruas de Jerusalém, na Jerusalém antiga, na cidade velha. E às vezes eu estou num hotel pela Redondeza, e eu saio do hotel à noite e vou até o cótel, até o muro, sozinho, para orar no muro. Vou e volto. Eu não tenho problema algum. Nunca me roubaram nada. Nunca fui abordado, exceto pela polícia, né? Às vezes eles param, você, cadê o documento? Você mostra o documento. E isso é bom porque você se sente seguro. Eu não sei andar sozinho em São Paulo. Eu tenho medo de andar sozinho na Lapa. Em Pirituba, o bairro onde eu moro. Eu tenho medo. Pois em Israel eu me sinto seguro. E se você pretende Israel e tem medo porque a imprensa fala besteira e chega para cá notícias torcidas que não são verdadeiras, fique sabendo, são maioria mentiras. Israel é violento, mas São Paulo é mais violento. Eu estava em Israel na época em que Israel bombardeou aqui a faixa de Gaza. Vocês se lembram? Eu estava aqui no Meguido, na região do Meguido. Morreu mais gente em São Paulo naquele dia, vítima da violência urbana, do que na guerra. Então, se você às vezes quer ir a Israel e tem medo, porque a imprensa fala de violência, esquece, é seguro. Isso eu te asseguro. Eu estou indo lá sempre. E eu vou e volto. E aí eu ligo para minha esposa e ainda falo, olha, não é dessa vez que você ficou viúva, viu? Ok. Aqui eu estou mostrando para vocês nessa foto a esplanada do templo, com a mesquita de Al-Aqsa. E eu quero dizer que todos os edifícios da cidade são revestidos com essa pedra aqui, ó. Essa é uma pedra calcária. Por que é essa pedra? Pedra é o que mais tem lá. Isso não vai ter problema. Porque é interessante que no pôr do sol, quando você chega a Jerusalém, que você vem, faz o caminho do bom samaritano, você vem de Eilat, o ônibus sobe. Lembrando que você chega lá em Eilat, você está no nível do mar, depois você desce até Jericó, a 400 metros abaixo, né? Mar Vermelho, Eilat, 400 metros Jericó, depois você sobe para Jerusalém. É por isso que a Bíblia fala é subir a Jerusalém, porque ela está em montes. E quando você atravessa um túnel moderno, na estrada moderna, aquele caminho eles chamam de caminho do bom samaritano. E você, é a tardezinha que você olha o reflexo do sol, a cidade fica toda dourada. É por isso que, não é, Terezinha? Tem aquela música, Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalém feita de ouro. Porque você vê a cidade toda dourada. É a cidade do grande rei. E eu confesso para você que eu vou lá sempre. E toda vez que eu vejo aquela cena, eu choro. Eu choro como se fosse a primeira vez que lá cheguei. De emoção. Saber que lá é a cidade do grande rei, do rei Jesus. A população de Israel é de aproximadamente 8,5 milhões de habitantes, sendo que 30% são judeus religiosos. 30% são judeus religiosos, 20% são árabes muçulmanos, 2,1% são cristãos das diversas correntes do cristianismo, quer seja católico, quer seja evangélico, copta, maronita, jacobita, tá? E 0,5% são de drúzulos.
E o resto da população são ateus, não tem religião. Por que eu trouxe o quesito religião? Porque Israel é o único país do Oriente Médio, presta atenção, Israel é o único país do Oriente Médio onde você pode professar e exercer a sua fé sem ninguém te molestar. Ninguém vai te molestar, porque você tem a sua fé. Sendo que alguns países do Oriente Médio, você tem uma certa perseguição, velada, mas tem. Na Jordânia, tem uma perseguição. Uma ocasião eu estive na Jordânia, e eu fui até um local chamado Igreja de São Jorge. São Jorge, o patrono dos corintianos. Quem é corintiano aí? Não podia ser São Bento, né? Não, mas é São Jorge. O que eu fui fazer na igreja de São Jorge? Porque eu estava na Universidade Hebraica em Jerusalém e eu fiquei sabendo que lá tinha um mapa num piso de uma igreja da época bizantina, isto é, do quarto século. É o mapa mais antigo de Jerusalém. E eu não perdi tempo. Desci para Jericó, atravessei a fronteira, peguei um táxi, fui até a igreja. E lá eu encontrei um padre. Entrei na igreja, um silêncio sepulcral. Você ouvia o bater das asas da borboleta. E dali a pouco, aquele silêncio tétrico. Eu vi uns passos. Eu procurei, veio um frade, sem o capuz, todo de marrom. E eu, com toda a minha arrogância de pastor ocidental, protestante, eu quis debochar dele. Por que São Jorge? E ele contou a história. Quem foi Jorge? Foi um herói romano. Ele era romano, um general, que quando os cristãos saíram, foram expulsos de Jerusalém nos anos 70, eles se migraram para aquela cidade. E lá fundaram uma comunidade cristã. E Jorge foi lá para matar os cristãos. Ele tem uma história semelhante com a do apóstolo Paulo. No meio do caminho ele encontra Cristo. Só que Paulo ele continua evangelizando. Roma mata Jorge. Por isso tem o cavalo, o dragão, tudo mais. E ele me mostrou o piso. E ele contou que existe lá na Jordânia uma perseguição tamanha, que você talvez não venha acreditar. Que quando se tem uma criança, numa casa de cristãos, de criança de 4, 5 anos de idade, os árabes muçulmanos invadem a casa, matam os pais. E a polícia, como também é muçulmana, não investiga e arquivam o caso. E o que os padres lá fazem? Quando eles ficam sabendo, eles correm para raptar essa criança, antes que os muçulmanos raptem essa criança e mandam para um orfanato muçulmano e se torna mais um muçulmano. Mas ele faz isso antes para ele se tornar um cristão. Nós temos irmãos morrendo na Jordânia por amor a Cristo. Nós temos irmãos morrendo na Síria por amor a Cristo. Nós temos irmãos morrendo no Egito por amor a Cristo. E você está disposto a dar a sua vida por Cristo? Vamos continuar. Esse é o mapa da cidade moderna, de Jerusalém hoje, né? Que eles chamam de cidade velha, né? Ela é toda murada, tá? Ela é toda murada. Ok? A cidade é toda murada. E ela é dividida em bairros. Você tem aqui, um bairro muçulmano, um bairro judeu, tá? Um bairro muçulmano, bairro judeu, bairro cristão, bairro armênio, bairro cristão, bairro armênio. Lembrando que
esses muros, e aqui é a esplanada do templo, onde está a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Esplanada do templo. Então essa é a cidade de Jerusalém. Eu vou avançar um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo. E esse é o Domo da Rocha. Vocês que me mandaram lá. 2015 foi quando fizemos essa viagem. Domo da Rocha é um monumento islâmico. Ao contrário que todo mundo fala, chama isso aqui de Mesquita de Omar. Não é a Mesquita de Omar. Chama Domo da Rocha. É um monumento. É um monumento que fizeram em homenagem à épica viagem do profeta Muhammad, que ele sai de Meca no seu camelo. Em uma noite, ele vai até esse local. E depois ele é assunto aos céus. Ele recebe o Corão. Ele desce. Depois ele volta para Meca. Em uma noite. O seu camelo era supersônico. 1.350 quilômetros. O camelinho faz em uma noite. A gente debocha. Mas quando a gente fala para eles que Jesus morreu e ressuscitou, eles debocham também. Então, por que foi feito esse monumento aqui? Lembrando que nesse local estava o templo de Herodes, na época de Jesus, que foi construído por Esdras e Neemias, que foi destruído pelos romanos. Antes dele estava o templo de Salomão, que podemos chamar de Beit HaMikdash, em hebraico, Beit HaMikdash. E, segundo a tradição judaica, talmúdica judaica, foi nesse local onde foi colocado a pedra fundamental, onde Deus fala, Bereshit bara Elohim et hamim ve'et haaretz. No princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia. Foi ali o local onde Deus criou Adão. Então esse local é muito importante, não só para os judeus, não só para nós, mas também para os muçulmanos, porque eles acreditam que foi desse local que o seu profeta Muhammad foi assunto aos céus e volta. Se é verdadeiro, se não é o que eu quero discutir. Eu quero discutir, porque de repente eu vou ter muçulmanos aqui. Eu quero discutir que em 691, uma mesquita octagonal com uma cúpula foi construída sobre as rochas, chefiada pelo califa Abd al-Malik, ficando o santuário conhecido como Domo da Rocha, Qubat as-Sakha. Sua cúpula em si foi coberta de ouro somente em 1920. Ela só foi coberta em 1920. Isso é ouro, viu, pessoal? Essa é a esplanada do templo, que a gente chama de esplanada do templo, os judeus. Aqui é o Domo da Rocha e aqui é a mesquita de Al-Aqsa. Mesquita de Al-Aqsa, aqui é o Domo da Rocha. E essas ruínas que você vê aqui são algumas ruínas ainda do 8º século. Você tem algumas ruínas. Aqui você tem o muro, esse muro que foi feito aqui, ó, esse muro foi feito mais ou menos quando o Brasil foi descoberto em 1500, entre 1503 a 1515, estavam construindo esse muro aqui, ó, aproveitando os restos da demolição do antigo muro que tinha. E esse local aqui, ó, é o Vale do Cedron. É um rio seco. Na época dos reis Davi, talvez pudesse até no inverno ter água, mas hoje é seco. E tem uma estrada, né, uma rodovia. E para o lado de cá, essa foto foi tirada de cima do Monte das Oliveiras. Estava no Monte das Oliveiras quando essa foto foi tirada. Ok? E eu tenho um detalhe aqui da mesquita de Al-Aqsa, né?
Eles estavam na época do Ramadã, quando eu tirei essa foto, a mesquita de Al-Aqsa. E aqui vocês podem ver que você tem aqui umas silhuetas de umas portas em arco. Vou ver se essa foto aqui não dá para ver direito. Aqui, ó, uma silhueta de umas portas e umas ruínas de uma escada. Você sabe o que foi que aconteceu aqui nessas escadas? Quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Glória a Deus. Tinha 2 apóstolos. Vamos ver se vocês sabem o nome. Eu vou contar a história. Vamos ver se vocês sabem o nome do apóstolo. Não me deixe ficar com vergonha. Eles tinham um cara lá. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Aí um deles falou assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Quem foram? Que povo bom de Bíblia, glória a Deus. Esse povo é bom, hein? Pedro e João. Isso, eles, aqui, ó, nessas escadas aqui, ó. Tá lá as ruínas ainda. Vamos continuar. Essas ruínas aqui, as ruínas, aqui, ó, com mais detalhe as portas, né? Com mais detalhe. As portas para vocês. E essas ruínas aqui é da destruição do templo da época de Jesus, do 1º século, que estão lá. Agora, Jesus, ele começa lá em Betânia. E aqui tem um texto que eu coloquei para você, eu não vou ler para não demorar muito, mas eu tenho aqui a igreja de Lázaro, Marta e Maria. A igreja de Lázaro, Marta e Maria. E aqui, ó, a suposta túmulo de Lázaro. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque eu quero trazer para vocês o evento de Jesus na casa de Lázaro, ou de Simão, leproso, que de repente pode ter sido parente de Lázaro, numa cidade chamada Betânia. Só que em hebraico, essa palavra, são 2 palavras. Bet-ania. Bet, casa. Ania, pobre. Casa do pobre. Lázaro morava num lugar chamado Casa do Pobre. Hoje esse lugar chama Lazaria, em árabe. Lazaria. E o que aconteceu lá nesse jantar, nesse evento? Jesus estava na mesa e chega uma das irmãs de Lázaro, quebra ali um unguento, um vaso de alabastro, de mármore, alabastro, é uma pedra, com um bálsamo, e derrama nos pés de Jesus, e unge Jesus com aquilo. Do que era feito esse bálsamo? Esse óleo, esse perfume? Segundo alguns especialistas, e eu tive a oportunidade de ver uma amostra na Faculdade de Botânica da Universidade Hebraica de Jerusalém, é uma planta rara que era colhida nas colinas de Gileade. Que eles tinham que sair, colher, e depois aquilo macerava e fazia um óleo. Caríssimo, caríssimo. Que só poderia estar na casa de Pôncio Pilatos, Herodes, ou nos palácios de Roma. Não podia estar numa casa de pobres. Mas o que fazia aquela quantidade de unguento, que segundo alguns especialistas valia a bagatela de $60 mil. Pouca coisa, né? Pouca coisa. $60 mil. O que faria aquilo na casa de Lázaro? Então eu acredito que Lázaro, ele devia ser um produtor daquele unguento.
Por isso que ele tinha aquilo em abundância. De repente, o que a irmã de Lázaro joga nos pés de Jesus foi a produção de um mês inteiro. O que isso quer nos ensinar? O que isso quer nos ensinar? Você já parou para pensar? É porque quantos pregadores falam, né? Que ela derramou um unguento, bálsamo, e enxugou com os cabelos, e flor, e faz tudo. Mas não começa a avaliar os valores. O que aquilo representava para aquela família. O evangelista não diz que Lázaro ficou. O que você fez? Pelo contrário, eles eram amigos. O evangelho de Marcos fala que teve um dos discípulos, né, dos apóstolos, falou assim: poxa, que desperdício, não podia vender e dar para os pobres. Sabe o que isso quer nos ensinar? Que para o nosso Deus, precisamos ofertar o melhor, e não as sobras. O melhor do seu louvor, o melhor da sua adoração, o melhor da sua oração, o melhor do seu dízimo, da sua oferta. Mas é o melhor. Deus deu para nós o melhor do que Ele tinha. Ele deu o seu unigênito Filho. Portanto, Ele espera de nós o melhor da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa dedicação à obra dEle. Ele espera isso de você, de mim. Ele espera isso da comunhão cristã, tanto aqui no Jardins, na Saúde, quanto no Jaraguá, no Guarujá, e quiçá em Indaiatuba. Ele espera isso de você, de nós. Que nós devolvemos a Ele o melhor. Porque Ele nos deu o melhor. Vamos continuar. Aqui só uma marca, né, da tumba de Lázaro. Ok? Essa é a entrada, segundo a tradição, que a entrada da tumba de Lázaro, ela deve ter sido modificada, até porque ali é uma comunidade árabe, ali é Palestina. Lazaria está dentro do Estado de Israel, mas eles classificam ali como área B, porque Israel é dividido em 3 áreas, área A, B e C. A área A é onde a polícia é palestina e o governo é palestino. Área B, a polícia é israelense e o governo é palestino. E área C, a polícia é israelense e o governo é israelense. Então, na área A, os judeus não entram. E na área B, eles, para entrarem, precisam de autorização do exército. Então, aqui é a área B, Lazaria, né? Uma outra foto. Agora eu queria falar um pouquinho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Levaram um jumentinho sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus montou, e muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hoshaná, Baru Rabá, Beshem Adonai, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores das alturas. Presta atenção, nós temos agora a multidão gritando: Hoshaná, salva-nos. Hosana, em hebreu se iria falar Hoshaná, ou Rosh Hashanah. Hoshaná, salva-nos, salva-nos. Presta atenção, eu quero que vocês fixem bem isso daí, o que a multidão gritava nesse momento. Salva-nos, quando ele fala Hosana, cadê? Está aqui, Hosana. Eles falavam Hoshaná, salva-nos. Baru Rabá, Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Presta atenção. E Jesus entra em Jerusalém. Eu quero que vocês guardem essas palavras.
Salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E aqui nós temos novamente a mesma foto, né? Com o domo da rocha e os muros, né? E eu quero trazer essa foto aqui para vocês. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Eu estou cantando mal pra caramba, mas eu não sei cantar. Eu fico até com vergonha, né? Para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor poderoso. Será que o salmista, quando escreveu esse salmo, é um salmo que você está cantando, se você não sabia, tá? Ele pensou nessa porta, porque foi por essa porta que Jesus entra, porque essa porta ela dava para o templo. E tem uma coisa enigmática aí nessa porta. Eu quero me atentar um pouquinho, e de repente nós vamos terminar a ministração aqui, porque eu quero atentar nessa porta. Domingo que vem tem mais, né? Domingo que vem nós vamos continuar, porque hoje não vai dar tempo, tá bom? Eu quero me atentar aqui nessa porta. Essa porta, esse muro, como eu disse para vocês, foi construído por um califa chamado Suleimão o Magnífico. O Brasil estava sendo descoberto. Pedro Álvares Cabral estava lá navegando, né? Vindo para o Brasil, né, Maria Angélica Cabral? E se perdeu, que era ir para a Índia. Ele ia para as Índias, não é isso? Aí ele se perdeu, né? É que eu falo para a Angélica, no dia que eu só deixar ela aqui, ela não volta para casa, né? Ora, pois, ela volta, porque ela vem várias vezes aqui, ela volta. E eu não quero deixá-la, porque se eu deixar, eu levo embora, né? Leva. Então, eu não quero deixar. Quando Suleimão o Magnífico estava construindo essa porta, você pode ver que ela está lacrada, não está? Ué, como é que se faz uma porta fechada? Não era português, né? Eu posso falar porque eu sou descendente, né? Alencar, né? É descendente de português. Podemos, né? Só não pode contar piada de português aqui. Ora, pois, não pode. Como é que se faz uma porta fechada? Por quê, hein? Vocês já pararam para pensar? Todo mundo vê essa porta. E a porta fechada. Por que a porta está fechada? Então, quando Suleimã estava construindo essa porta aí, esse muro, um dos seus oficiais falou assim, não, o senhor não pode construir essa porta. E ele era muito vaidoso. E ele, por que eu não posso? Me dê uma boa razão para eu não construir. Porque se você não me der uma boa razão, eu vou cortar teu pescoço. E ele fala, é que os judeus têm uma profecia que o Messias vai entrar por essa porta. Ele não só construiu a porta fechada, mas como aqui é um cemitério muçulmano. Por quê? Segundo a tradição talmúdica, tá? Eles têm 2 Mashiach, Messias, 2 Mashiach, o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi. E o Mashiach ben Yosef é um sacerdote. E o sacerdote não pode pisar em terra de cemitério. Então ele pôs o cemitério muçulmano lá para impedir o Mashiach de entrar. Só que ele estava atrasado no tempo. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Ezequiel.
Jesus, ele entra, vamos pegar a sua Bíblia aqui, Ezequiel 40 e, acho que é 44, espera um pouquinho que nós vamos chegar lá. Ele entra por essa porta. E quando você cantou, levantai, ó porta, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, você estava falando do Salmo 24, verso 7 até o verso 10. Falando dessa porta ainda, está vendo esse homem aí, barbudo? James Fleming. Em 1969, ele estava fazendo umas escavações aqui. Ele está fazendo umas escavações aqui. 1969. Deixa a sua Bíblia aberta em Ezequiel aí. Umas escavações. E ele cai dentro de um buraco. Ele caiu dentro de um buraco. E ele tinha, em 69, não tinha aquelas máquinas digitais como tem hoje, né? Quem é de 69 aqui? Não tinha, era tudo de filme, né? Não era filme? E ele só tinha 3 poses. Tinha limitado. E ele caiu dentro do buraco. E quando ele cai dentro de um buraco, ele viu ossos. Ele caiu dentro, aqui é um cemitério. Ele viu ossos. E ele viu uma coisa muito interessante. Essa é uma das fotos, essa foto que eu peguei de internet, viu, pessoal? Eu não tirei essas fotos. As outras todas eu que tirei, mas essa eu tive que pegar de internet, tanto essa quanto o Fleming lá. Ele viu esses ossos. E vocês reparam que tem um arco aqui, ó. Ó, ossos, reparem que tem um arco aqui, ó. Lembrando que ele estava fazendo uma escavação aonde? Nessa região. A porta que o Suleiman construiu, fechada. E o Fleming, James Fleming, cai dentro desse buraco e ele tira, uma das fotos foi essa daí. Repara que tem. Aí ele pediu autorização para o governo para escavar, mas era um cemitério muçulmano, ele não teve autorização. E ficou nisso. Essa foto eu peguei de internet também. E essa foto é o lado contrário, já dentro do Domo da Rocha, daquilo que você vê quando você está no Monte das Oliveiras. Esse é o contrário disso. É lá atrás, ó. Essa foto é o lado contrário do Domo da Rocha. Ok? Essa porta ela pode ser chamada de portão dourado, porta da misericórdia, porta da vida eterna. Tem vários nomes. Mas o interessante lá que em Ezequiel 44, que tem essa profecia aqui, ó, a partir do verso 1. E eu queria que você... Então, eu vou ler para você. Então, o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. Nós estamos falando de onde? Porta exterior do santuário. Ele estava vendo que porta? Vamos voltar? Essa porta. Certo? Ezequiel 44. Vamos continuar. A qual estava fechada. Não é isso? Disse-me o Senhor, essa porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Então Suleiman, quando construiu a porta fechada, ele estava fora de tempo.
Porque Deus já tinha dito e ele foi instrumento de Deus para cumprir a palavra de Deus. Deus usa os ímpios também, viu? Então é por isso que ela está fechada. Então não é porque eles eram portugueses. Vocês não são portugueses. Ele vai me pôr de banco. Era porque estava cumprindo a palavra de Deus. A porta precisava ficar fechada. Agora, seria coincidência? Hein? Será que é coincidência? Ou será revelação? Nós trabalhamos com um Deus profético. Nosso Deus é um Deus profético. O profeta Isaías diz que ele anuncia o fim desde o começo. Antes da porta ser fechada, ou melhor, antes da porta ser construída, ele já tinha dito que ela ia ficar fechada. Por quê? Porque Jesus entrou nela. Mas pastor, como Jesus pode ter entrado nessa porta? Jesus é do 1º século e Suleimã é do 16º século. Está em coerência as datas aí. Calma, não tem coerência não. Vamos lá, aqui. Eu coloquei para vocês uma representação artística de como era a porta e como é hoje a porta. Presta atenção. Eu tenho aqui 1, 2, 3 estratos arqueológicos. Na arqueologia nós chamamos isso de estratos arqueológicos. Tá? Nós temos 3 estratos aqui. Ó. Nós temos a reconstrução da época de Esdras e Neemias, ou Esdras e Neemias, tá vendo? Depois nós temos aqui, ó, uma construção da época de Herodes. O local onde o James Fleming caiu foi aqui, ó. Lembra do arco da foto que eu mostrei para vocês? Lembrem do arco, ó. Ó, aqui. E essa é a porta que a gente vê hoje. Então Jesus entra por essa porta. Então tem uma porta lá que não deixaram escavar e ela está fechada. Então ninguém entrou por ela. E o outro do Suleimã constrói fechada. É coincidência? Ou é profético? Nosso Deus não merece uma salva de palmas? Eu quero mostrar aqui para vocês uma mikve. O que é a mikve? Esse é o pai do batismo. Tem presbiteriano aqui? Eu lamento. O batismo cristão era por imersão e não por aspersão. Tá? Então, essa era como eles faziam as imersões para purificação. A mikve. É óbvio que essa mikve, essa foto não é tirada lá do templo, mas existe várias mikvot lá no templo. Essa daqui essa foto eu tirei lá em Curã. Mas como ela estava muito mais fácil, mais nítida, eu optei mostrar o que era uma mikve. O batismo nosso, né, vem da mikve, de uma imersão. Não é jogar água na cabeça. Então, se você foi batizado jogando água na cabeça, você precisa ser emergido, tá? Eu lamento. Precisa imergir. Batismo é imergir, a palavra grega, tá? Que é sepultar. Batismo vem de sepultamento. Quem vai batizar domingo que vem aqui? Morreram já? Morreram? Tem que morrer. Para poder sepultar, só enterra defunto. Então tem que morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Agora, vocês se lembram que Jesus, quando ele entra no templo, ele desce o sarrafo em meio mundo lá? Não bateu um bocado de gente? Expulsou os vendilhões? Aqui, ó. Eles ficavam nesse lugar aqui, ó. Porque aqui era uma entrada, havia uma escada que subia aqui, ia lá para o templo. Aqui, ó, é uma rampa que vai hoje para a esplanada do templo. Aqui e existia aqui na frente um arco. Aqui, ó, existia aqui na frente um arco na época de Jesus.
E aqui, ó, era o local onde os vendilhões ficavam. E por quê? A gente acredita, né? Os arqueólogos acreditam, nós acreditamos que seja o local de entrada do povão, né? Do adorador. Porque você tem aqui nesse lado de cá, não deu para fazer nas fotos aqui, do lado de cá, várias mikvot. Mikve é singular, mikvot é plural. Vários tanques daqueles que vocês viram, para o quê? Para imergir. Porque o que acontecia? O que acontecia? Não podia subir no templo de qualquer jeito. Você tinha que estar purificado ritualmente. Então você tinha que fazer a mikve. Até hoje, ainda no judaísmo, se faz a mikve, principalmente as irmãs, né, após o ciclo menstrual, elas fazem a mikve na sinagoga. Toda sinagoga tem uma mikve. Até hoje eles ainda fazem. Mas naquela época, tanto homens quanto mulheres faziam a mikve. Aí eu trago para vocês a figura de João Batista. João ou Batista, não é? Batista não era o sobrenome dele. O sobrenome dele não sabemos. Sabemos que ele chamava João, Yohanan. Mas o sobrenome não sabemos. Nós o conhecemos como Batista porque ele batizava. Era o ato dele, João ou Batista, aquele que batizava. Agora, acontece um choque. João, ele era de uma cidadezinha incrustada nas montanhas da Judéia, chamada Enquerem. Existe até hoje esse local. Enquerem. Vamos lá. De uma cidadezinha chamada Enquerem, que não está muito distante de Jerusalém. Que não está mais do que 10 quilômetros. Bem mais, uns 4 quilômetros, 5 quilômetros. Enquerem. Ele era de uma cidadezinha, filho de sacerdote. Obviamente, se ele era filho de sacerdote, ele era um forte candidato para ficar aqui na regalada do templo, não era? Porque ele era filho de sacerdote. Como era o nome do pai dele? Quem se lembra? Vocês não lembram? Vocês não vão me fazer passar vergonha, vão? Qual era o nome do pai do João Batista? Zacarias. Vamos ler a Bíblia, povo. Assim vocês me matam de vergonha. Não dá. Então ele era um forte candidato para ser um dos que oficiava no templo. Mas o que acontece com João Batista? Ele começa a pregar o arrependimento. Por quê? Porque ele não concordava com o que estava acontecendo no templo. Ele não concordava com aquilo, com a corrupção do templo. O que acontecia? Deixa eu só falar para vocês o que acontecia. Como a ganância dos sacerdotes extorquiam o povo simples. O crente que saía lá do Golã, lá no norte, já quase com a divisa com a Síria ou com o Líbano. E ele vinha, ele não... O seu cabritinho que ele tinha que oferecer de sacrifício não aguentava a viagem. São quase 500 quilômetros. Não dava para o cabritinho aguentar essa viagem. Então o que ele fazia? Ele vendia o cabritinho lá no custo do comércio, no valor do comércio. Custava X. E ele vinha com esse dinheiro. E não se fazia viagens dessas sozinho. Quando se subia para Jerusalém, subia-se em caravanas. Porque tinha salteadores, principalmente na época das festas. Tinha ladrões. Então tinha que andar em grupo. Por isso tem a parábola do bom samaritano. Ninguém viajava sozinho. Viajava em grupo. E ele vendia o seu cabritinho. E ele vinha com aquele dinheiro. Quando ele chegava aqui, aquele dinheiro que ele trouxe, ele não podia usar no templo. Porque era o dinheiro romano, o denário. Ele tinha que converter aquilo no shekel, no dinheiro do templo. Que era o shekel, ou shekalim, no plural. Só que quem fazia o câmbio? Aí eu olhava para a cara do Ricardo e falava, esse aí tem muito dinheiro. Então, seu cabritinho
o meu shekel, para cada denário seu é 40 shekel meu. E ele era um adorador. Então ele comprava o meu denário, o meu shekel. E gastava todo o dinheiro dele para mim. E eu ficava com o dinheiro dele. E aí ele pegava um cabritinho. Tinha que comprar também um cabritinho. Vendia aqui o cabritinho. Porque ele tinha que oferecer um cabritinho. Ele tinha que levar o cabrito. Então ele tinha que comprar o cabritinho. Só que o cara da banquinha do lado não aceitava denário. Tinha que ser o shekel. Mas se esse mesmo cabritinho lá no Golão onde ele morava custava 2, 3, 4 shekalim, ele ia vender por 200 shekalim. E ele era um adorador. E ele comprava, porque ele queria adorar, ele queria dar o melhor. Aí ele tinha que fazer a mikve, porque ele não podia subir, porque ele pode ter tropeçado, pisado em animal morto, pisado em terra de cemitério, um monte de coisa podia ter acontecido. Ele não estava espiritualmente, cerimonialmente puro, tinha que fazer a mikve. Quanto custa a mikve? 80 shekalim. E ele queria subir, então ele pagava. Agora, quando Jesus chega e vê tudo isso, o que ele fez? Hein, Zé? Foi natural, né? Não está acontecendo muito diferente hoje não, né, pessoal? Jesus precisa vir, não? E o que João Batista faz? Aí João Batista começa a pregar o arrependimento. Raça de serpente com escorpião, arrependei-vos, já é posto o machado à raiz das árvores. E ele começa a batizar. Ele começa a fazer a mikve, porque a mikve que ele fazia já valia para sempre. E enquanto que o crente fazia a mikve, tinha que todas as vezes. Então ele começou a mexer na economia do templo. Aí eles começam a perseguir João. Sabe para onde ele foge? Ele foge para um outro lugar chamado Betânia, além do Jordão. Ele vai onde hoje é a Jordânia. Ele atravessa. Por quê? Porque lá já não era mais judeus, porque lá era outro país. Ele estava sobre o auspício, sabe de quem? Eu falei certa palavra, auspício, sob o comando de Herodes Agripa. Era outro rei, já não estava mais sob Pôncio Pilatos. Foi por isso que ele foi para outro país, só atravessou o Jordão. É por isso que Jesus, quando entra no templo, ele faz o que fez, vira a mesa de cambista, bate em neguinho. E por que João Batista também foi perseguido? Porque mexeu na economia, mexeu no bolso deles. Eu sou teu amigo até você não mexer no meu bolso. Mexeu no bolso, complicou. Eu vou encerrar por aqui. E eu prometo para vocês, aqui eu botei uma setinha, né? Jesus expulsa os vendilhões. Eu prometo para vocês que domingo que vem nós vamos continuar a nossa viagem. É óbvio, o Senhor permite, tá? Que Deus abençoe.